É um absurdo que os grandes cantores e pregadores e pastores estejam de cabelo grande e de barba grande. Na minha igreja eles não pregam e nem cantam. É esse o discurso que normalmente nós ouvimos dentro das igrejas mais tradicionais. Que cantores, pregadores e até líderes de jovens e tantos outros líderes, se tiver a barba grande, se tiver o cabelo grande, não tem oportunidade, não vai crescer ministerialmente. Mas por que de fato isso acontece? Existe algum respaldo bíblico para isso? Será que Deus condenaria alguém por usar barba ou deixar o cabelo crescer? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então não deixe para depois, já se inscreva, curta, comente e já compartilhe e volta aqui para poder a gente continuar esse assunto, ok? Olá minha gente, graças e paz, eu sou Tairone Rodrigues e eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão polêmico no meio evangélico. Barba, cabelo e bigode. Qual é o ideal para a igreja? Você vem comigo? Seja muito bem-vindo. É interessante notarmos que barba grande, cabelo grande nas igrejas Assembleia de Deus, que é a que eu faço parte, normalmente é proibido. Normalmente. Mas ter um bigodinho, esse pode porque esse não é pecado. Mas por que bigode não tem restrições e barba e cabelo tem restrições? Quais são os argumentos para poder limitar o uso de barba, cabelo ou bigode? E acredite, os argumentos são extremamente estranhos. Para vocês terem uma ideia, eu já ouvi até pessoas dizerem assim: ah, não pode usar cabelo grande, barba grande, nem deixar o bigode crescer, porque isso é feio, é antiético, não condiz com a doutrina da igreja. Que doutrina? Onde é que está escrito no estatuto que não pode ter barba, cabelo grande ou bigode? Ah, não, Tairone, mas isso é uma questão da história da igreja. Então, nós podemos falar um pouquinho de história nesse vídeo? Nós vamos falar. Ah, não, Tairone, é porque o homem sem barba ele é mais elegante. Tem certeza? Há um argumento que as pessoas utilizam muito dizendo o seguinte, que a barba é a maquiagem do homem. A mulher não usa pó e um monte de coisa na cara? Pronto. Para o homem não ter que usar essas coisas, ele usa barba, porque preenche o seu gosto e deixa ele mais cheinho. É bonitinho. Aí um outro argumento que dizem é: ah não, mas a doutrina da igreja não permite. Que doutrina? Baseada em que a doutrina não permite? Talvez esses questionamentos sejam estranhos para algumas pessoas, porque esse argumento é tão estranho quanto dizer que não pode usar sandália porque a moda hoje é sapato. Sobre tantas outras coisas que acontecem no nosso meio, normalmente se busca um respaldo bíblico para dizer o porquê que não pode ou tentar explicar os motivos que não podem. Eu não estou aqui para dizer a você que você pode ou não pode usar barba grande, cabelo grande, bigode grande, brinco, colar ou qualquer outra coisa. Não estou falando de usos e costumes. Eu não vim falar sobre isso. O que eu estou dizendo é que, biblicamente, não há um respaldo para proibir o uso de cabelo grande, barba grande ou bigode grande. Eu sei que é um costume da igreja, eu sei que a igreja acostumou a ter pessoas que não usam barba, que o cabelo está muito bem cortado, obrigado, eu sei disso, mas isso não quer dizer que seja via de regra para todo mundo. Qual é o problema aqui? O problema é que estão limitando oportunidades de crescimento ministerial a pessoas que não se adequam a esse padrão de corte de cabelo, de usos e costumes e tal. Será que Jesus faria acepção de pessoas por causa disso? Eu acredito que não. Mas, Tairone, você faz parte de uma igreja em que toda a liderança diz que não pode. Eu não diria isso. Eu não diria que toda a liderança diria que não pode. Sabe por quê? Porque muitos dos nossos pastores usam bigode. E muitos não usam barba, não é porque não gostam de usar barba, é porque se não usarem barba, eles têm mais espaço ministerialmente falando do que aqueles que usariam, que talvez se usassem, nem sequer seriam pastores. Na verdade, segundo a Bíblia, o que nós temos em 1 Coríntios 10:31 é algo totalmente diferente do que é falado atual. Vamos ver o que é que diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória
de Deus. Aí essa é a hora que alguns vão dizer assim, Tyrone, mas você começou o texto pela metade. O contexto desse texto inicia-se dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Em que deixar o meu cabelo crescer vai me edificar? E em que deixar seu cabelo crescer não vai lhe edificar? Eu não entendi ainda a colocação. Aí alguns líderes vão usar e vão dizer o seguinte, não, mas em Efésios capítulo 6, versículo 1, vai dizer que você tem que ser submisso à sua liderança. Então, se o líder, o pastor, o apóstolo, o bispo, ou quem quer que seja, disser o seguinte, olha, você não pode usar barba, porque isso vai ser pecado de desobediência. Eu achava que os pastores e os líderes iriam estar mais preocupados com os inúmeros pecados que estão sendo cometidos e não estão sendo mostrados. Mas é a barba que é pecado? É o cabelo que é pecado? Ao que vale para nós não é se você está fazendo sacrifícios, mas é se você está sendo misericordioso. Jesus disse, ide e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifícios. Porque sacrifício sem misericórdia é sacrifício de tolo. Entende? Não, eu vou deixar o cabelo cortadinho, bonitinho, a barba não vou ter, eu vou andar alinhado, de terno, de gravata, porque isso é agradável aos homens. Mas de nada adianta ser agradável aos homens se você não tem a misericórdia de Deus em seu coração e nem o amor para com o seu irmão. Agora, se você usa o argumento de que, não, mas é a história da igreja ela não permite o uso. Tem certeza? Vamos a alguns exemplos. Charles Spurgeon, Finney, Moody, Hudson Taylor. Não, deixa eu voltar um pouquinho mais. Jesus, Pedro, Paulo, João, Lucas. Todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os patriarcas da nossa fé tinham barba e cabelo grande. Qual é a desculpa agora? Eu sei que dentro da doutrina da igreja existem algumas limitações que são extremamente estranhas. Por exemplo, dentro do estatuto da igreja, ainda é possível encontrar, em algumas igrejas, dentro dos estatutos, ainda é possível encontrar, por exemplo, a proibição do uso de rádios, dos aparelhos de rádio, do uso de aparelhos de rádio, como também do uso de aparelhos televisivos. Então, se for assim, todo mundo está em pecado, porque hoje todo mundo usa um telefone, hoje todo mundo usa uma rádio, hoje todo mundo usa uma televisão. Eu considero que seria importante rever, fazer uma reforma doutrinária dentro da igreja, ao ponto de perceber-se que o uso de barba, o uso de cabelo grande, o uso de certos adereços não configura como pecado. Agora, escandaloso, aquilo que é escandaloso, aquilo que é promíscuo, isso sim é pecado. Por exemplo, nós estamos proibindo os homens de usarem barba e cabelo grande, mas dentro das igrejas, alguns homens vão com as calças tão apertadas que, sem comentários. Um outro fator é que também as mulheres vão com certas roupas que mais parece que elas estão indo para uma parada sem comentários. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa rever certos conceitos doutrinários para não acabar perdendo a credibilidade eclesiástica. E perdendo a credibilidade eclesiástica, acabará perdendo, consequentemente, as ovelhas para pachos mais verdejantes. Irmão Tarano, você está dizendo que pessoas vão sair da igreja porque não concordam com a doutrina da igreja? Vão. Assim como já saíram. Assim como porque foram perseguidas pelo fator de quererem utilizar a barba e serem rechaçadas por causa de membros que não gostavam daquele tipo de uso. Então, evidentemente, é pecado? Não. Mas o pastor disse que é. Então ele está errado. Mas o pastor disse que não pode usar. Se eu quiser ter um cargo na igreja, eu não posso usar. Sinceramente, desculpa aqui a fala incisiva, repetitiva, mas é necessário. Eu não estou preocupado com cargo de igreja. Se for para pregar o evangelho, eu prego o evangelho aqui na rede social, eu prego o evangelho na rua, eu prego o evangelho aonde eu for. Mas não vai ter tanta visibilidade. O ministério não vai reconhecer. E daí? O que importa é que, de fato, nós venhamos a ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Ok?
Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem o que fazer. Vou repetir novamente. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E não esqueça, por favor, de mandar a sua sugestão sobre qual tema deve ser tratado no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra você, graças e paz, e até o próximo vídeo. Fui!